Mateus capítulo 24, versículo 42. E diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Você pode sentar. Esse texto que nós acabamos de ler é parte integrante do chamado sermão profético. É parte integrante do sermão em que Jesus nos mostra a sua igreja, mostra o seu povo, que nenhum de nós estaria enganados, nenhum de nós estaria sem receber informações, assim dizendo, sobre a proximidade do seu retorno. A gente observa aqui no sermão profético a palavra de Deus, o próprio Jesus explicando, falando que haveriam diversos sinais que antecederiam o retorno, o seu retorno, a sua segunda vinda. Ele fala sobre diversos sinais. No entanto, o que nós queremos abordar aqui nessa manhã não são diversos sinais, mas uma palavra que ele falou para nós: vigiai. Embora o título dessa mensagem seja A Segunda Vinda de Jesus, nós queremos enfatizar essa determinação de Cristo para a sua igreja. Vigia. Vigia. Ora, e por que Jesus teria dito isso? Porque ele conhece o ser humano. E ele sabe que qualquer um de nós, se não atendermos ao seu mandar, facilmente poderemos decair da graça, poderemos ser pegos de surpresa por ocasião da sua vinda. E por isso que ele nos exorta a vigiar, a estar alerta o tempo inteiro. E em primeiro lugar, aqueles que não dão ouvidos ao alerta de Jesus, à ordem de Jesus, para que possam vigiar o momento da volta dele, o momento em que ele aparecer nos ares e todo olho mirar nele, será o fim de todas as esperanças para esses que não atentaram ao seu mandado. No versículo 37 ao 40 declara: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. O povo pré-diluviano, ou melhor, nós temos uma semelhança, a sociedade atual tem uma grande semelhança com a sociedade pré-diluviana. A violência era enorme. E o viver para si mesmo de igual modo. Você vê aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que
Nesse trecho, não há uma citação de pecado, pelo menos no que diz respeito ao comer, beber, casar e dar-se em casamento. No entanto, eles não viviam para a glória de Deus, eles não deram ouvidos ao pregoeiro da justiça, que foi Noé, que durante muitos anos, aproximadamente 120 anos, o tempo em que ele levou construindo a arca, Noé pregou para aquele povo, e o povo rejeitou a mensagem de juízo, rejeitou a mensagem do Evangelho, rejeitou a mensagem de salvação, até porque para aquele povo que estava tão preocupado em viver a sua vida, em viver para si mesmo, aquilo era uma loucura, construir aquela coisa enorme de madeira, porque ali, e somente ali haveria salvação. E nos dias de hoje também não é diferente. Quando se trata desse assunto, a segunda vinda de Jesus, e infelizmente, até mesmo para os cristãos, isso já começa a aparecer em muitos lugares uma fábula. E por mais que muitos não falem, as suas atitudes falam por si mesmos. Existem muitos que estão desapercebidos, distraídos, assim como esse povo aqui, o povo pré-diluviano, que não dava mais a mínima para a mensagem do pregoeiro da justiça, não é? Cada um vivia a sua vida, casavam-se, compravam, vendiam, davam-se em casamento, faziam seus negócios, estudavam, trabalhavam arduamente, mas tudo isso sem temer ao Senhor, tudo isso sem colocar na balança o que aconteceria depois, tudo isso sem pensar que um dia haveriam de prestar contas pela vida que receberam a Deus. E hoje não é diferente. Cada um quer viver para si mesmo, e infelizmente dentro da igreja muitos também. Muitos não querem viver segundo o padrão estabelecido por Deus. Muitos não querem carregar a sua cruz. E apesar de terem o seu nome escrito no hall de membros da igreja, eles vivem para si mesmos. Não querem se submeter à palavra, não querem se submeter à autoridade que Deus estabeleceu, não querem se submeter à vida da igreja. Então, para esses, o retorno do Senhor Jesus será o fim de todas as esperanças. E o pior de tudo é que essas pessoas só irão cair em si quando virem o Filho do Homem no céu. Essas pessoas são aquelas pessoas que gastam a vida inteira construindo castelos de areia, que vivem de uma forma insana, louca, preocupadas em juntar dinheiro, em construir belas casas, e não há nada de errado nisso, em ter um bom carro. Gastam suas vidas, suas energias em prol de coisas perecíveis, que não vão valer de absolutamente nada quando chegar o dia da prestação de contas para com Deus. Existem casos de irmãos, por exemplo, de que quando se fala da volta de Jesus e eles ainda não realizaram alguns sonhos, eles dizem no seu coração: peraí, Senhor, deixa eu terminar minha faculdade primeiro. Peraí, Senhor, deixa eu me casar primeiro. Peraí, Senhor, deixa eu ter meu filho primeiro. Peraí, Senhor, deixa eu comprar minha casa. É o mesmo espírito dessas pessoas aqui, que não deram ouvidos à ordem. E volto a repetir, não há nada de errado em estudar, em ter alguma coisa, não há. Mas o coração dessas pessoas normalmente está nisso. O coração dessas pessoas, a energia que elas têm,
seca. E se essa pessoa cai doente, internada, tudo isso perde valor. Sim ou não? Se essa pessoa fica um mês no hospital internada, tudo isso acaba porque ela só quer estar bem. Todos esses valores perecíveis se esvaem no momento em que ela fica impossibilitada de usufruir dessas coisas que são passageiras. Se você puder ter, tenha, mas que seja para a glória de Deus. Se você puder ter coisas boas, tenha sim, em nome de Jesus. Não é pecado, não é errado, mas esteja sempre com seus olhos firmes no Senhor, sempre atento à ordem, à mensagem de ordenança do Senhor Jesus. Vigiem, cuidado para que essas coisas não sobrecarreguem o vosso coração. Cuidado para que essas coisas não roubem, não minem a sua atenção daquilo que realmente é necessário. Cuidado. E por que dessa mensagem de Jesus para vigiar? Porque para essas pessoas, a vinda de Jesus seria o fim de todas as esperanças. Sabe por quê? Porque quando Jesus vier e resgatar a sua igreja, não haverá repescagem, não haverá segunda chamada. Muitos têm se comportado como essas virgens loucas, nécias. E quando se fala da virgem louca e nécia, está falando de pessoas dentro da igreja, não está falando de gente do mundo. Loucas, nécias, porque não deram ouvidos à voz dos profetas, não deram ouvido à voz do Senhor. Quanto à ordem de vigiar, quanto à ordem de estarem preparados, atentos, ligados em tudo que está acontecendo, não deram ouvidos. Para esses, a porta vai se fechar e nunca mais vai se abrir. Não haverá segunda chamada, não haverá chance de salvação. Virgens, nécias e homens imprudentes serão pegos de surpresa e clamarão. No entanto, a porta nunca mais se abrirá. No entanto, não se ouvirá o pedido de clemência desses que ignoraram o aviso do Senhor Jesus para a vigilância. Não haverá uma terceira chance. Não haverá um terceiro retorno. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo e não haverá uma outra vinda. Então nós devemos viver em prol dessa vinda. Devemos nos comportar como alguém. As nossas atitudes precisam mostrar para o mundo que nós não pertencemos a esse lugar. As nossas atitudes precisam demonstrar um para o outro, pregar um para o outro, exortar um ao outro, de que nós estamos aguardando ansiosamente, vigilantes, a segunda vinda de Jesus. Porque, infelizmente, para muitos que estão dentro da igreja, o retorno de Cristo será o fim de todas as suas esperanças terrenas. Também será um dia de trevas para esses, e não de luz, porque rejeitaram a ordem do Senhor. E logo serão penalizados eternamente. Eles estarão conscientes do seu terrível estado de perdição ao se depararem com a majestade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e se lamentarão, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse
capítulo 6, versículo 15 e 17 diz também: os reis da terra, os grandes, os ricos, os pequenos, os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Será um dia terrível para esses que ignoraram a mensagem da cruz. Será um dia terrível para esses que ignoraram a ordem da vigilância. Em segundo lugar, o que é vigiar? O missionário Strong diz: dar estrita atenção a ser cauteloso de forma ativa. Dar estrita atenção a ser cauteloso de forma ativa. Versículos 34 e 35 de Mateus 24. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem está dizendo isso? Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Os sinais já estão à nossa vista. E se você não tem visto, dobre os seus joelhos. Se você não está atento aos sinais, dobre os seus joelhos e comece a clamar diante do Senhor. E peça: Senhor, inunda o meu coração com o teu Espírito, Senhor. Faz-me enxergar, Senhor. Gera o teu temor em mim, Senhor. Eu não quero estar disperso, Senhor. Eu não quero que a sua vida, Senhor amado, seja como um ladrão, Pai. Porque será como um ladrão para quem estiver disperso, dormindo, cochilando. E que sinais seriam esses? Muitos fingindo ser Cristo. Está no contexto aqui do capítulo 24. Ó, Cristo está ali. Ó, Cristo está lá. Guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, tormento e morte aos cristãos e ódio das nações a todos os verdadeiros discípulos de Cristo. E a minha pergunta é: essas coisas têm acontecido, sim ou não? Logo, olha o que diz a palavra, diz aqui que sim. Versículo 34. Em verdade eu digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Você consegue enxergar a grandiosidade disso aqui? Nós estamos vendo isso acontecendo, irmãos. E a palavra declara que essa geração, que geração é essa? A geração que veria essas coisas acontecendo, não passará sem que essas coisas aconteçam. Cristo está às portas. Aleluia! Isso deve ser motivo de alegria para toda a igreja do Senhor, para aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Ele está voltando. E a sua noiva precisa estar adornada, preparada, ataviada para se encontrar com o noivo. Aleluia! 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 Vigiar é a ordem. E mais uma definição aqui do vigiar: tomar cuidado para que por causa de negligência e indolência nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Tomar cuidado. Então a ordem de Jesus é vigiar, 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 vigiar. E o que é vigiar? Não é estar sentado numa cadeira de olho. Não, é estar atento, mas em movimento. Em
movimento. Em terceiro lugar, uma prática. Terceiro lugar, servir com fidelidade é demonstração prática de temor e fé na ordem de vigilância do Senhor Israel. Eu vou falar mais uma vez. Servir com fidelidade é demonstração prática de temor e fé na ordem de vigilância. Versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, querida igreja, queridos obreiros da casa do Senhor, todo trabalho que é feito, desde um simples ficar de pé numa portaria, não é para mim. Não é para mim. Quando alguém vai ali fora e pega uma vassoura, se está fazendo com amor, está fazendo para o Senhor. E se está fazendo de má vontade porque alguém pediu, também está fazendo para o Senhor. Nós devemos nos comportar no serviço, na casa do Senhor, não porque o pastor estabeleceu algumas normas ou porque algum irmão pediu, mas nós precisamos fazer como se fosse diretamente, e é diretamente, para o Senhor. Precisamos servir com alegria, seja onde formos colocados. Precisamos servir com fidelidade, com esmero, com cuidado, com zelo, com temor santo ao Senhor, porque essa é uma demonstração de que nós estamos vigilantes. Por quê? Porque eu não sei a hora em que Ele virá, apesar dos sinais. Ele deu sinais para nos mostrar: olha, estou chegando. Mas não foi à toa que Ele disse vigiar. Sabe por quê? Porque apesar dos sinais, a gente não sabe a hora. E bem-aventurado aquele que estiver servindo bem quando vier o Senhor. E ai daquele que estiver sendo negligente no pouco que é colocado. Isso me faz tremer. Ai daquele, o texto aqui diz que será lançado no inferno. É só você ler. Ou eu estou errado? Ou melhor, ou eu li enganado aqui esse trecho. Vamos lá? Versículo 51. Melhor, versículo 50 novamente. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera. Primeiro, ele vai ser pego de surpresa por causa do seu coração, porque não atentou para a ordem de vigilância. A hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, pastor, aqui não está falando de inferno, mas que lugar é esse que a Bíblia declara que haverá pranto e ranger de dentes? Então é um alerta para mim, é um alerta para você. Ah, mas eu não trabalho, graças a Deus. Ei, peraí, você foi chamado pelo Senhor? Então você precisa andar, mesmo que você não tenha sido separado especificamente para o serviço na casa de Deus, você também se enquadra nisso aqui. Porque nós precisamos servir com alegria, nós precisamos servir com zelo na casa do Senhor. Nós precisamos, sabe, quando você é convidado
convidado para um casamento chique. A mulherada, então, meu Deus, guarda-roupa está estourando. Eu não tenho roupa. Não é assim? Não é? Glória. Eu não tenho roupa. E começa aquela correria, procurar, mas não tem roupa nenhuma. Eu não tenho roupa. E o guarda-roupa aí, a gente fica, meu Deus, Senhor, abre os olhos. O Espírito Santo, abre a visão, Senhor. Mas eu não tenho roupa, eu não tenho sapato. E não tenho os enfeites, os adereços. Meu Deus. Nós precisamos nos esmerar. Quando alguém recebe um convite para um casamento chique, a pessoa faz o quê? Se atavia com o seu melhor. E a nossa disposição para vir à casa do Senhor não tem sido assim. A gente chega de qualquer jeito, a gente não se prepara. Porque talvez não é para o pastor Gil. Sim, é assim que você tem se comportado muitas vezes. É para o pastor. Porque se fosse para Deus, você daria o seu melhor. Você se prepararia. Eu estou fazendo apenas uma ilustração das vestes do preparo. Mas se fosse para Deus, você se esmeraria mais. Você seria mais cuidadoso, mais diligente. Nas pequenas, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. Mas como é para mim, você sabe que eu não vou te cobrar porque é algo voluntário. Faz isso não. Não faz isso em nome de Jesus. Faz não. Reaja como se o Senhor estivesse recebendo de você a sua forma de chegar na casa do Senhor, a sua forma de se preparar, de se vestir para vir para a casa do Senhor, o horário de chegar na casa do Senhor, a forma de adorar o Senhor, de prestar cultos ao Senhor, não é um para o outro, mas para o Senhor. Imagina que o Senhor estivesse ali assentado, esperando receber algo de você, e te observando, lembrando que Ele não olha apenas o que está por fora, mas Ele olha o que está por dentro. Ele sonda o coração e a mente. É dessa forma que nós precisamos nos comportar, porque assim será gerado um grande temor no nosso coração, um grande zelo por Deus, pela casa do Senhor, um pelos outros, e nós não seremos negligentes nas coisas pequenas, irmãos. Por favor, em nome de Jesus, porque se somos negligentes em coisas tão pequenas, o Senhor não poderá nos colocar em coisas maiores, não poderá nos colocar. A gente não consegue ser fiel em coisas tão pequenininhas. Tão pequenininhas. Tão pequenininhas. Não viva a obra do Senhor de qualquer maneira. Não viva a obra do Senhor de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque a Nova Jerusalém é mais do que um destino para nós. Viver com Jesus lá deve ser a nossa maior motivação. Não é só ir para o céu, não. Eu tenho que viver em prol disso. E os antigos viviam dessa forma. Os antigos viviam dessa forma. Eles viviam focados em Cristo e na glória. E, sabe, na sua morada eterna. E por isso que eles viviam uma vida tão piedosa na presença do Senhor. Porque eles viviam debaixo dessa esperança.
encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. A esperança de uma pátria celeste motivou os antigos na forma como andaram e serviram a Deus. Era isso que os motivava. Assim como um atleta está motivado a fazer o seu melhor, a ser o melhor de todos, e ele se prepara exaustivamente até o dia da competição, porque há um grande prêmio no final. Da mesma forma, a igreja do Senhor precisa estar focada, porque há um grande prêmio no final: viver com Jesus pelo resto da eternidade. Viver com Jesus pelo resto da eternidade. Aleluia, aleluia. A garantia do céu com Jesus deve nos motivar a um zeloso cuidado espiritual e a uma vida abundante na obra do Senhor, no nosso dia a dia, aqui nessa terra de peregrinação. Deve nos motivar. E quarto e último lugar, para todo aquele que atender a orientação de Jesus, ou melhor, a ordem, todo aquele que cumprir a ordem, a risca de Jesus, será o dia de grande vitória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Será um dia de alegria, um dia em que toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas. Será um dia de revermos aqueles que partiram do Senhor, aguardando a promessa. Será um momento de conhecer e conviver com esses homens da Bíblia que tanto nos inspiram hoje e que serviram e servem de exemplo para nós. A palavra do Senhor declara, irmãos, que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Então não se preocupe, quer esteja vivo ou morto, todos entraremos. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus terão seus corpos transformados no corpo de glória e também serão atraídos até o Senhor dos anos, segundo o que Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Seria um dia de grande vitória. Agora, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 2. Diz assim: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Será um dia de grande vitória. Já imaginou? Estarmos com Jesus, segurança toda a volta. Já imaginou? Sabe esses sofrimentos que existem na terra? Não haverão. Pecado, nunca mais. Demônio, o diabo, vai estar queimando no lago de fogo, cumprindo a sua condenação pelo resto da eternidade. Dor, sofrimento, perdas, decepção, nunca mais. Deus vai estar ali, clareando todo aquele lugar, e o Cordeiro como o sol da justiça ali naquele lugar. Mas não é qualquer pessoa que entra aí. Não é de qualquer jeito que nós acessamos esse lugar. Só vai acessar esse lugar aqueles a quem o Senhor Jesus introduziu nele. E é importante que sejamos obedientes à sua palavra. É importante que nesses dias que antecedem tantos vultuosos acontecimentos, eu posso até dizer catastróficos acontecimentos, nós estejamos vigilantes quanto a todas as advertências que Ele nos deixou, desde as coisas mais mínimas até os grandes acontecimentos, que ninguém venha se desesperar, mas ter o seu coração ligado em Jesus, confiando em Jesus, porque quer vivamos, quer morramos, que isso aconteça debaixo da esperança de que um dia estaremos com Ele na glória. A segunda vinda de Jesus é real. Não haverá segunda chance. Se eu perder a segunda vinda, se você perder a segunda vinda, por isso é importante que estejamos vigilantes em todos os aspectos da nossa vida. Não divorcie a sua vida no cotidiano com a vida da igreja, que seja uma só. Assim como aqueles que servem a deuses falsos, mas tratam-no como se fosse verdadeiro, fazem no seu trabalho, no seu cotidiano. Já comentei isso aqui. Quem serve Deus falso ora tantas vezes por dia, achando que Ele é verdadeiro, e o teme. E quanto a nós, que servimos a um Deus verdadeiro, a nossa justiça precisa exceder a deles. Não estou dizendo para a gente imitar, mas a nossa justiça precisa ser maior do que a deles, porque nós servimos ao Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, o único que pode nos conceder a salvação. Por fim, como temos vivido? Em santidade
ou em desprezo ao Senhor? Como? Em vigilância ou distraído com as nossas arenosas conquistas? Temos vivido desejosos da segunda vinda de Jesus? Ou vivendo como se nada fosse acontecer? Ou vivendo como se não fôssemos prestar nunca contas ao Senhor? Há esperança no seu coração, no meu coração? Ou não? Ou talvez esse lugar aqui seja um clube para você, ou para mim. Seja um local, por exemplo, para as crianças, para fazer lanchinho na sala, para ter um cultinho à parte, os adolescentes para aprenderem a tocar um instrumento, aprenderem a cantar, ou aprenderem a fazer alguma coisa. Há esperança no seu coração, no meu coração, ou não? Vivamos hoje como se Jesus estivesse voltando ainda hoje. Essa reflexão que eu chamo a cada um de nós para fazermos. Cristo está às portas. A segunda vinda de Jesus é real. E não se engane, não se esqueça, não haverá outra chance. O momento que temos se chama hoje, se chama agora. Convido vocês a colocar de pé. Se você não tem andado conforme a palavra nos ensina, se você não tem trilhado o caminho em vigilância, mas andando negligente, estabeleça sua aliança com o Senhor. A gente tem falado aqui sobre tantas coisas na escola bíblica, sobre tantos erros, tanto engano que tem sido espalhado para justamente nos tirar disso aqui, da vigilância. Sabe por quê, irmãos? Deus não vai ter nenhum de nós como coitadinhos se nós não vigiarmos. Toda aquela sociedade pré-diluviana, com exceção da família de Noé, toda foi morta. Foi morta. Porque não atenderam ao Evangelho. Toda, com exceção da família de Noé. E o mesmo Deus que julgou aquela sociedade é o mesmo Deus que vai julgar esse mundo terrível em que nós estamos vivendo. Então não olhe para as pessoas, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra, porque é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Se Deus não poupou a essas pessoas que o ignoraram, também não irá nos poupar se nós permanecermos ignorando a sua palavra.
para aqueles que não andam, que não estão andando em vigilância. É um chamado ao conserto, é um chamado a mudar essa trajetória, é um chamado ao arrependimento antes que seja tarde. Porque a gente está falando aqui da segunda volta de Jesus, a gente falou aqui da segunda volta de Jesus. Porém, a gente não pode esquecer da brevidade da nossa vida. A gente não pode esquecer da fragilidade da nossa carne. Agora eu estou aqui, da noite eu posso não estar mais. Agora eu estou aqui respirando. Daqui a pouco eu posso estar numa pedra no hospital desses aí. Ai, pastor, isso é verdade. Eu posso estar bem aqui agora, e daqui a pouco eu não sei. Jesus voltou para mim. Mas se eu não estiver servindo conforme Ele estabeleceu, se eu estiver sendo negligente com o trabalho que Ele entregou nas minhas mãos, vocês vão fazer uma cerimônia fúnebre, vão cantar louvores lá, e a minha alma vai estar queimando no inferno. Ah, esse pastor foi uma bênção. Ou então, menos o pastor. Independente de como reage. A Bíblia é séria. E nós devemos temer, andar em temor e tremor, irmãos. Em nome de Jesus, não brinque. Não ande de qualquer maneira. Feche seus olhos. Senhor, eu te peço, Pai, por cada vida aqui presente, eu te peço, Senhor, peço, Pai, te peço, Senhor, Pai, eu clamo a Ti, ó Deus, clamo a Ti, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, por cada irmão, por cada criança, por cada adolescente, Senhor. Visita, Senhor, cada coração nessa manhã, Deus. E gera temor, Pai, tremor. Não deixa ser negligência, Senhor, a começar por mim, Pai. Oh, Deus, me ajuda, Senhor, a ser cuidadoso, diligente, Senhor, com o trabalho que o Senhor confiou nas minhas mãos, oh Pai. Eu não quero ser um servo negligente, disperso, distraído. E também te peço, pelos meus irmãos, Senhor, se tem alguém andando distraído, Pai, cuida, Senhor. Traz-me de volta, Pai, a enxergar, Senhor amado, a gravidade, Senhor, a complexidade da situação em que nós vivemos, ó Pai. A louvor da Tua glória, Senhor. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia
misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Não nos deixe, Senhor, ser seduzidos, embriagados pela areia, Senhor. Pelas areias dessa vida, Senhor. Não nos deixe cometer essa loucura, Pai. Mas abre os nossos olhos para a realidade espiritual, Senhor. Muitos de nós têm vivido com loucos, Pai. Ajudando dinheiro, bens. Quando morrer, não vão levar nada. Perdendo tempo. Perdendo tempo, Senhor. Mantenha os seus corações nessas coisas. Mas há poder no teu nome, Deus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome. Eu te peço, Senhor. Fica conosco, Senhor, amado. Fica conosco. Em nome de Jesus. Visita cada coração, Espírito Santo. E realiza a obra que eu não posso realizar. Senhor, eu te peço. Eu te peço do Senhor, haja, trabalhe em cada coração aqui, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus.